Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você estará assistindo esse vídeo, esse conteúdo, esse protesto, né? Eu sempre procuro trazer temas polêmicos, a ideia é fazer ativismo, né? Também não só ativismo político, ambiental, contra a violência urbana, mas às vezes também espiritual. Não é o caso hoje, mas sempre tem algum vídeo de ativismo espiritual também. Pois bem, hoje eu gostaria de fazer uma crítica construtiva, né? E também muito direcionado àqueles que julgam a realidade do outro quando a realidade dele é outra, né? Então o que acontece? É notório e sabido de conhecimento público que o Brasil é um dos países que tem mais violência vinda do Estado, da segurança pública, né? É claro que a maioria do que acontece é camuflado, a maioria do que acontece são nas favelas, nas comunidades, é sim, tá? Contra preto, pobre, favelado e morador de rua, né? Eu infelizmente, no tempo da minha vida eu acabei também ficando em situação de rua e eu vi muito bem a diferença. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre a tentativa de assassinato vindo do Estado que tentaram fazer comigo, não é hoje, mas eu vou fazer. E aqui vai o meu protesto. E as pessoas da nossa sociedade estão muito acostumadas com a verdade pública, né? Que nem sempre é a verdade, né? É a verdade do Estado, né? Então nós temos aí um número alarmante de pessoas que são torturadas, espancadas, sequestradas, abordagens que é só você na internet que você vai ver várias abordagens extremamente violentas e atitudes quase psicopáticas, né? De boa parte, tá? Não é a maioria, mas também não é 1%, 5%, 10%, não é muito mais. E dependendo da cidade que você tiver, é sim a maioria, né? De indivíduos da segurança pública que se acham no direito de ser juiz, júri e carrasco dessa população que eu falei, preto, pobre, favelado, morador de rua. Se as pessoas soubessem o que acontece nas favelas, né? Desde abordagens truculentas e violentas, né? Até o pagamento do arrego, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando, senão não existe, não existiria tráfico, né? Se não fosse corrupção. E muitas vezes a sociedade aplaude, né? Teve uma operação na favela, matou 20. Aí tem sempre aquele que escreve lá, nossa, se morreu é porque tinha que morrer. É claro, porque no condomínio fechado, ninguém vai lá e entra lá metralhando com uma carta branca escrito guerra às drogas, né? Que é uma mentira, né? Falou sobre isso sempre, né? E pior de tudo que todo mundo sabe, né? Já falei aqui no canal que eu fiz um laboratório de mais de 10 anos e continuo fazendo, conversando com as pessoas, a consciência delas sobre a guerra às drogas. E todas que eu conversei até hoje, até indo para 11 anos, todas têm consciência de que se não pagar para o sistema não existe venda de droga, tá? Todo mundo sabe disso, isso é conhecimento público. E enfim, e aí a gente tem aí pessoas que não sabem como as pessoas que não têm nenhum poder aquisitivo é pior que lixo, né? Você mata em terra em qualquer lugar, some, faz o que você quiser e você põe na conta da guerra às drogas.
da violência urbana, do acerto de contas do crime organizado e várias coisas que são feitas, né? Pode forjar uma arma, forjar entorpecente e arma e fazer isso. É tão surreal que esses dias eu tava... isso eu tô falando com todo respeito às boas pessoas que são profissionais da área da segurança pública, tá? E eu conheço algumas, tá bom? Que são corretas, honestas e decentes. Não estou falando delas, tá? Eu estou falando daqueles que não são poucos, né? E que também vem de cima o exemplo, né? Vem já de uma narcopolítica, de uma corrupção política exacerbada, de políticos que usam a segurança pública como seus mercenários. Eu estou citando, fazendo a crítica diretamente a isso, né? Então, é uma coisa assim, tão doentia, que esses dias eu estava conversando com um conhecido meu, e esse colega meu, ele é barbeiro, né? Fica ali recebendo clientes, cortando o cabelo, né? Tirando barba. E ele estava conversando comigo que chegou um cara lá que não era cliente dele habitual, tal. E aí esse cara conversando com ele e tal, né? O cara começou a falar que ele estava de passagem ali na cidade, mas que ele trabalhava na capital do estado e bababá e bibibi, se identificou como agente de segurança pública. E assim, cara, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Esse meu colega veio comentar pra mim, né? Ele pegou e falou, não, porque lá na área que eu trabalho lá, o que eu trabalhava, né, eu tenho muitos parceiros, obviamente colegas dele de corporação, que o cara deixou o cara fumar um cigarro antes de sentar o aço. Acho que o cara não tem, ele dá um cigarro, eu falei, fuma seu último cigarro aí e depois a gente executa. Quer dizer, isso foi uma coisa que eu ouvi, tá, desse colega meu aí, que recebe público, né, é barbeiro. E aí eu fico pensando, e faço uma pergunta para a sociedade, né? A que ponto que nós chegamos de uma sociedade aonde um indivíduo que seria supostamente para dar proteção às pessoas, né? Sejam pobres ou ricos, sejam pretos ou brancos, né? E prender, né? Um marginal, digamos assim, um bandido, digamos assim. Claro que os verdadeiros bandidos eles não prendem, porque os verdadeiros têm imunidade parlamentar, né? Então não dá para chegar nos verdadeiros. Mas enfim, a que ponto um país pode chegar? Porque, olha, se você não sabe, tem países no mundo que agentes da segurança pública andam pelas ruas, não tem nem arma de fogo. Você imagina um país civilizado desse, um choque de cultura de trazer a pessoa para cá, aonde chega a ser no ponto da pessoa que é um agente da segurança pública falar isso para quem ele nunca viu na vida, num ambiente de comércio ali com outras pessoas sentadas, achando normal, e a sociedade ouvindo isso e achando normal, né? Teve até o filme lá famoso lá do Wagner Moura, né? O negócio lá da elite lá, que já mostrava tortura, espancamento e em vez das pessoas verem aquilo como peraí, alguma coisa está errada. Não, a pessoa aplaudiu, bateu palma. Sabe quem que bateu palma? Bateu palma quem mora no condomínio fechado, bateu palma quem mora no bairro de Playboy, né? Bateu palma quem tem doença mental, se morar na favela, porque tem que ter doença mental, porque sabe que acontece isso e ele pode ser o próximo, entendeu? Então são esses daí que bateram palma, né? Então fica aqui hoje, e tem um vídeo que eu vou fazer ainda, em algum momento, contando uma história real, tá? De quando tentaram, agentes de segurança pública, me sequestrar e me assassinar, tá? Obviamente eu não vou atrás dessa pessoa se ela ainda estiver nativa, o problema é dela, entendeu? Obviamente eu tô aqui contando a história justamente porque eu não era preto, pobre, favelado, morador de rua, né? Mas achava que eu era alguma dessas coisas, achava no momento que eu era alguma dessas coisas, que eu morava ali em alguma comunidade que podia,
né? Tipo assim, vou pegar esse aqui, porque hoje eu acordei com vontade de matar alguém, eu tenho que dar um recado aqui para miliciano, né? Para minha área que eu protejo, né? Então, assim, é lamentável. Claro que eu vou deixar para lá, mas a história será contada. Então, é lamentável nós chegarmos numa situação onde você tem pessoas que acho que nunca entraram numa favela, se entraram saiu rápido, não sabe o que acontece lá dentro, não conhece a violência do sistema, apesar de se você tiver, por exemplo, em cidades como Rio de Janeiro, até se você for classe média, média alta, você vai meio que notar, né, porque é exacerbado, lá em alguns outros lugares é exacerbado, é a maioria nesses locais que são, na verdade, nesses locais é a maioria, porém, num todo do país, são a minoria, correto? E o que acontece? E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu já vi cada coisa, mas também eu já vi muita gente educada, viu? Em abordagem, tá? A maioria, tá? Inclusive, vamos ser honestos, tá? Mas assim, encontrei bastante psicopata aí que acha que... Tem até um filme antigo, chama Magnum, do Clint Eastwood. Bem antigo mesmo, eu assisti recentemente, que é aquela velha história, né? O cara do sistema ali de segurança pública, primeiro ele fala que ele vai fazer justiça, e aí ele vai e mata um assassino sanguinário. Aí todo mundo bate palma, realmente, você tinha que matar. Ele executa, tá? Ele não prende e leva preso, para o Estado executar da forma da lei, que lá tem pena de morte. Não, ele começa a ser um justiceiro ali, né? Só que daqui a pouco ele matou um assassino sanguinário, daqui a pouco ele está matando um cara que assaltou só com um revólver. Não matou, não fez nada, mas apontou uma arma, matou. Aí todo mundo, mas ele apontou uma arma, né? Daqui a pouco ele está matando o cara que comete um furto, né? De sei lá, um carro. Ele abre um carro, entra, micha, né? Que fala, dá uma michada no carro, entra e rouba o carro. Tá matando esse aí também. Daqui a pouco ele tá matando um cara que tá roubando no mercado. Ou pra trocar por droga, porque tá com fome. A maioria é pra trocar por droga, né? Pra vender, entendeu? Daqui a pouco ele tá matando. Daqui a pouco ele tá matando qualquer um, porque ele não vai com a cara. Porque ele é um psicopata e criou essa psicopatia dentro dele. E é o que tá acontecendo aqui no Brasil, né? E muito, né? Então, o que acontece? Você tem que entender o seguinte, até esses dias teve um vídeo aí, que na verdade é um pouco sobre isso que eu tô falando. Teve um vídeo na internet, que todo mundo tá aplaudindo, que o cara tá bebendo álcool, né? Num ambiente que vende álcool, todo mundo sabe onde vende álcool, não era um mercado, então era um bar. E entra lá um agente da segurança pública e diz que o cara agride a mãe, o cara é dependente químico, tal, e dá-lhe uma porrada no cara lá, que o cara cai no chão, tal, entendeu? E aí existe, você vai ver nos comentários ali na mídia, as pessoas achando aquilo maravilhoso, entendeu? Quando elas esquecem que a segurança pública não é paga para agredir ninguém. A segurança pública não tem o direito. Quando eu tinha 15 anos de idade, estouraram meu tímpano com tapa na orelha. Sabe por quê? Porque eu não estava no meu habitat natural. Eu saí do bairro dos ricos, estava no centro da cidade, eu e mais um monte de molecada, né? Todos moleques, ninguém era bandido, ninguém tinha passagem, ninguém fazia nada de errado, a não ser o uso de cannabis. Então saímos da discoteca, entramos num lugar e o cara me deu um tapa e estourou meu tímpano, com 15 anos de idade, entendeu? Assim, N pessoas vieram em cima de mim para que eu processasse ele, e eu poderia ter ferrado ele, porque eu tinha conhecimento de causa e poder para isso, mas eu ignorei, entendeu? Eu falei, não, deixa ele para lá, né? Não sabia as coisas que eu ia presenciar. Então, desse vídeo aí que tá rolando nas mídias aí, do cara que vai lá
e justifica, porque o cara de repente agride a mãe em casa, o cara é realmente um traste de ser humano, isso eu não estou negando, porque ficar apavorando uma senhora, né? Ele que faz o corre dele, faz programa, vai vender entorpecente, se vira, né? Não rouba os outros e não apavora a sua própria mãe. Claro, isso tá correto. Ele que se vire, ele que faça um avião, ele que vá trabalhar, né? Agora, o que está errado é achar que é normal e que está dentro da lei um agente da segurança pública tocar em você com agressão, te dar um tapa, te dar um soco. Isso está errado. Se uma pessoa aí eu peguei e pus nos comentários lá desse vídeo aí, se uma pessoa tem conhecimento de causa e vai no Ministério Público, quem vai se ferrar é o cara que agrediu. Mas nós, na nossa cultura da violência, a gente acha extremamente normal uma coisa que num país civilizado seria um absurdo, entendeu? E aí entra naquilo que eu falei, né? A justificativa da violência da segurança pública, que é o braço do Estado, qual que é? Da execução, do vamos matar, né? Que nem aquele pessoal lá que diz que Deus cria e eles matam, né? Então tá, estão matando bandido. Pô, daqui a pouco você tá matando uma criança de 10 anos porque ela roubou uma bolacha no mercado, e a gente sabe que isso acontece, entendeu? Daqui a pouco você tá matando um cara só porque ele é preto, pobre, favelado. Ironicamente, muitas vezes, o cara que tá ali com a carteira de autoridade também é preto e pobre, mas tá com a arma na mão e autorização do sistema. Então, é sobre isso que eu vim falar. Para encerrar esse assunto aqui, eu vou deixar duas frases, né? E aí também, dentro da crítica da guerra às drogas, que é uma imensa mentira, a guerra às drogas é a carta branca para essas agressões, para essa barbárie. E deixo aqui para terminar, encerrar essa resenha e essa crítica construtiva, as seguintes frases, né? A primeira é atribuída a Bob Marley, não sei se é, mas deve ser, tá? Bem característico dele, que diz o seguinte: como se pode esperar justiça num mundo onde os criminosos fazem as leis? Conseguiu captar, né? Como que a gente pode esperar justiça num país ou num mundo onde quem faz as leis são os verdadeiros criminosos? Frase de Bob Marley. E a segunda, eu acho que é Malcolm X. Desculpe se eu estiver errado. Que aí eu vou deixar para essas pessoas que ficam escrevendo na mídia isso, não, matou 20, tem que matar, tem que não sei o que, tem que barbarizar, que prende um cara com um saquinho ali de entorpecente, que é uma arte cênica, mal saiu, já tem outro vendendo, todo mundo sabe como funciona, e fica lá pondo confete. Isso é para essas pessoas, né? Que eu acredito que seja de Malcolm X, essa frase. Muito interessante, né? Se você não se atentar e não tomar cuidado, você irá odiar os oprimidos e amar aqueles que estão oprimindo. Cara, atemporal, né? Atemporal. Olha só, e é o que acontece. Você vai amar os opressores e você vai odiar os que são oprimidos. Certo? Não sei se na hora que eu olhar a frase saiu a frase certa, mas é isso. Se você não tomar cuidado, não se atentar, você vai amar aqueles que oprimem e odiar os que são oprimidos. Na verdade, é isso que acontece. E é uma frase atemporal, né? Infelizmente, no mundo dos homens, só é ser humano que tem o poder aquisitivo. Então, com essas duas falas, eu me despeço, deixo a minha crítica. E se eu conscientizar uma pessoa que a minha ideia é essa, disso, e ela replicar, eu já estou feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você assistiu esse vídeo. Muito obrigado e namastê.